estamos ao vivo e na expectativa da sua companhia para mais uma manhã gloriosa, onde nós teremos assuntos inéditos aqui tratados para a edificação do corpo de Cristo, com base realmente em matérias do Centro de Treinamento Bíblico Rema, para que você possa ser edificado e cresça no conhecimento de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpa aí que o negócio balançou para um lado, balançou para o outro, até a gente consertar aqui e colocar a coisa de maneira que fique. Pera aí, segura a onda aí. Para aí. Agora deu. Sejam todos muito bem-vindos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Essa é mais uma manhã gloriosa e essa semana nós temos a especial Faith Week, onde nós estamos tratando de assuntos essenciais, de matérias que são ensinadas no Centro de Treinamento Bíblico para a sua edificação. Nós tivemos na segunda-feira Fundamentos da Fé e tivemos ontem Caráter de Deus, né? Hoje nós vamos falar sobre a matéria Realidades da Nova Criação. Jesus vindo morreu em nosso favor, morreu em nosso lugar, assumiu o pecado da humanidade, ressuscitou no terceiro dia, e todo aquele que nele crê recebe poder de ser feito filho de Deus. O que mudou na nossa vida, né? Se você aceitou Jesus, se o poder de Deus trouxe um novo nascimento para você, se você é uma nova criação em Cristo, mas nada mudou, então não é o evangelho que você crê. O evangelho tem que trazer transformação, mudança, e essa mudança passa por uma mudança de crenças, né? Você precisa renovar a sua mente, é um processo de metamorfose, né? De certa forma, né? É renovação da mente, é arrependimento, é mudança de conceitos, é abrir mão das crenças antigas com base nos sistemas elementares desse mundo para realmente assumir um sistema de crença completamente diferente com base na palavra e no reino de Deus. Você que entrou, já sabe, não custa repetir, você vai fazer o quê? Você vai agora compartilhar, clicar o dedo no coração aí e começar a compartilhar com todo mundo que você conhece, né? Coloca o dedo no coração, vai compartilhando também no aviãozinho, envia aí para pelo menos mais 50 pessoas, para que as pessoas possam acordar, despertar e vir participar conosco, né, nessa manhã gloriosa da nossa live, da nossa transmissão ao vivo e um conteúdo exclusivo para você, né, que me acompanha todas as manhãs, todos os dias. Sejam muito bem-vindos. Quero mandar um abraço especial para Gisele Braga, para Rejane, para Rosângela, para Maria Lúcia, para Cíntia Lopes, para Carla Diniz e todos vocês que me acompanham. Solicitação enviada, Pedro. Recebe, aceita e participa comigo agora, trazendo as boas-vindas aí a todo mundo que nos acompanha todo dia de manhã. Bom dia, primogênito. Bom dia, bom dia. Rapaz, você tem se tornado cada dia melhor, hein? Um artista completo, né, rapaz? Eu vi o Rios que você fez aí sobre o Pacífico Griffiths dançando, ó. Ah, sim, a gente tenta, né? Rapaz, eu fico pensando a quem que você puxou, garoto. Se não for o senhor, não tem quem puxar mais, não. Dá as boas-vindas aí ao povo, vai. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Fernanda Mansuque aí, que acabou de entrar. Juliane Rios, Débora Cunha, Felipe Pacífico Carvalho, Denise Fernanda. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos compartilhar essa live e clicar nesse coração. Quanto mais você clica no coração, mais relevância a live tem e mais entregada ela é. Então, vamos compartilhar. E se você, hoje, não sei se ele já falou o nosso tema, mas se você tem dúvida sobre o assunto, vai ali no meu perfil, Pacífico Griffiths, tem nos stories uma caixinha de perguntas só para a live. Você deixa a sua pergunta, a gente te chama ao vivo e te responde. Isso mesmo. O tema hoje será Realidades da Nova Criação. Você gosta desse tema? Tivemos aula o ano passado no Rema com ele. É o meu tema, assim, o tema base para tudo atualmente, né? Porque se você não entende que você é uma nova criação, se você não entende que a nova criação tem outras realidades, você não transforma sua mente, você não muda seus hábitos, você não vê mudança. Então tudo parte de você saber e crer que você é uma nova criação e que as realidades agora são outras. Para mim é a melhor. É porque você ainda não teve Fundamentos da Fé. Esse ano nós vamos ter Fundamentos da Fé, nós vamos ter Justiça de Deus. Esse ano realmente a gente vai entrar em águas profundas, né, no conhecimento de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. O Rema promete, né? Olha, essa semana está acontecendo a semana ou
a Faith Week, né? Que é a Semana da Fé, que antecede as aulas, ou o início das aulas do Rema, todos os anos, né? Esse ano nós estamos tendo o privilégio de receber aqui, em Belo Horizonte, o casal João Roberto e Janaína Albuquerque. Eu também tenho ministrado, pastor Anderson, Tiago Freitas, Rafael Luque. Bom, a turma, o time é time de primeira e tem sido realmente uma grande bênção. Ontem eu tive em uma aula lá no Rema Barreiro sobre justiça de Deus. Eu não sei quem esteve lá, se está aí me acompanhando alguém. Eu vou te dizer, para mim, eu sempre falo isso, mas é verdade, para mim foi a melhor aula que eu já dei na minha vida. Ontem, sobre justiça de Deus. Eu não tava lá, não. Infelizmente, eu fiquei em casa ontem. Tava editando os vídeos para postar pro pessoal. Tudo bem. Mas já escutei o senhor ensinando sobre justiça, eu sei o quão é bom. Tá certo. Me conta uma coisa, Pedro Pacífico Carvalho, e o empreendedorismo, como é que anda? A quantas andam a Pacífico Grifes? Está vendendo muito, né? Graças a Deus. Inclusive, hoje o pessoal podia ficar atento, porque enquanto a live tá rolando, eu vou correr ali pro meu quarto, que eu tenho que editar algumas coisas ainda. Eu vou lançar uma promoção hoje, hein? Deu a doida aqui, vou lançar a promoção que eu falei ontem, vou lançar hoje. Tá definido. Isso mesmo. Muito bom. Gente, vamos entrar no nosso assunto exclusivo, já sabendo que você pode participar ao vivo. Nós vamos falar um pouco sobre o assunto. Quando tiver faltando uns 15 minutos para terminar a nossa live, a gente vai abrir espaço para você participar com a gente aqui ao vivo. E no final eu trago o Pedro de volta para a gente fazer o fechamento, né? Como é que você participa? Você vai entrar agora no perfil do Pacífico Grifes, né? Se você entrar agora, tem jeito de você clicar aí, Apóstolo Marcelo Carvalho, você vai direto para o perfil. Se não, quando o Pedro sair, você entra rapidinho lá no Pacífico Grifes, vai nos stories, tem uma caixinha de perguntas para nossa live e você vai botar lá, eu quero participar ao vivo. Se quiser, já pode deixar também a sua pergunta por lá. Se não deixar a sua pergunta, tudo bem. Bota só, eu quero participar e eu vou chamar você, né, no final dessa live para que você possa participar comigo ao vivo. Tá bom? Pedro, fica ligado aí, não sai não. Daqui a pouquinho eu te chamo de volta e a gente dá continuidade. Perfeito. Então, gente, nós estamos agora conectados e na expectativa de fato, trazermos um conteúdo exclusivo e poder realmente ser relevante na sua vida para o seu crescimento, edificação, né? Obviamente que esse é o meu objetivo maior, é estar levando uma palavra que possa, ainda que confrontante, possa impulsionar você ao crescimento, né? Nós estamos recebendo aí agora o diretor das escolas Rema em toda Minas Gerais, né? O nosso supervisor Anderson Lagner. Nós estamos fazendo essa semana, Anderson Lagner, um especial Faith Week, né? Animando o povo aí a fazerem um Rema, né? E também participar presencialmente da nossa Faith Week, que está acontecendo essa semana em todas as unidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Hoje, porventura, eu estarei em Lagoa Santa. Alô, Lagoa Santa! E você que mora nessa região, eu estarei lá ministrando sobre justiça de Deus, né? Para mim e para você, e sermos edificados juntos. Bom, hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre realidades da nova criação. O texto base para essa matéria do Rema, que é uma matéria incrível e reveladora, é o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17. O apóstolo Paulo, que é o nosso realmente grande ícone da fundamentação doutrinária da nova aliança, ele escreve o seguinte, que assim, se alguém está em Cristo, faz parte de uma nova criação. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Veja, eu quero, primeiramente, parar, né, e a gente pensar um pouco sobre esse versículo aqui. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É claro que essa declaração do apóstolo Paulo não é uma declaração feita de forma isolada, ela vem acompanhada de um contexto, né, de um pensamento, de um raciocínio, que de fato ele vem trabalhando sobre a obra de Cristo Jesus, né, os efeitos da obra de Cristo, que é motivada pelo amor do Pai. O amor de Deus é que motivou a Cristo e o amor de Cristo fez com que ele se entregasse numa cruz por nós, pagando o preço pelos nossos pecados. Nós estávamos destinados à morte, nós estávamos, de fato, condenados à danação, à perdição eterna, e Jesus, então, por amor, assume o nosso lugar.
né? Ele decidiu assumir o nosso lugar, ele assumiu o nosso lugar na cruz, ele morreu por toda a humanidade. Então, a humanidade paga o preço pelo pecado, assume, né, realmente a condição de livres a partir do momento que Jesus assume o preço do pecado na cruz do Calvário. Ao ressuscitar ao terceiro dia, Jesus já não ressuscita da mesma maneira mais. Veja que coisa interessante. Ele que era Deus, Jesus, segundo o que está escrito em João capítulo 1, verso 1 até o verso 5, Jesus era Deus, né? Estava com Deus desde o princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada foi feito se fez, nele estava a vida era a luz dos homens. Mas ele decidiu, como está escrito em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, não considerar que ser Deus, ser igual a Deus, era algo que sei lá, importante demais, que ele não pudesse abrir mão em relação a nos amar. Então ele abre mão da sua glória e vem a habitar na terra, né? Não habitar como um ser humano já desenvolvido, mas como um bebê sendo gerado no ventre de Maria, parte da sua criação. Então, gerado, nasce como um bebê, é criado, se desenvolve, cresce em conhecimento, estatura e sabedoria, e aos 33 anos de idade aproximadamente, se entrega como sacrifício por nós. E a Bíblia diz que todo aquele que crê na obra de Cristo Jesus, como sendo uma obra para perdão dos nossos pecados, é como se eu tivesse, ao crer na obra de Cristo, me colocando no lugar dele naquela cruz. Eu assumo que aquele sacrifício foi meu. Ou seja, ainda que tenha sido realizado por Cristo, eu estou pagando o preço da minha dívida. Jesus pagou o preço da minha dívida. Então, quando Jesus morre ali, pronto, eu já não devo mais nada, absolutamente nada. Então, a morte de Jesus na cruz do Calvário, né? Ou seja, assumir a condenação e o pecado, me livra da dívida. Ponto final, eu já não devo mais nada. Mas não foi só isso, ele ressuscita no terceiro dia, e ao ressuscitar no terceiro dia, ele não ressuscita mais para a antiga vida que ele tinha. Ao contrário, ele agora ressuscita de uma maneira completamente diferente. Ele já não é mais participante da natureza adâmica, por assim dizer. Agora ele inaugura na sua ressurreição uma nova raça, uma nova criação, um novo estilo de vida, um novo ser humano, completamente distinto daquilo que nós conhecíamos em Adão. Então, pela fé, quando nós aceitamos a obra de Cristo na nossa vida, primeiro, nós temos os nossos pecados perdoados, nós temos a nossa dívida paga. Segundo, nós recebemos poder para sermos feitos filhos de Deus ou participantes de uma nova criação. Então, ele diz, se alguém está em Cristo, já não faz parte da primeira criação. É isso que você tem que entender. Veja, existem coisas que são concernentes à primeira criação. A primeira criação é a criação adâmica, o qual Deus o fez, sua imagem e semelhança, lhe deu orientações, o colocou no Éden, lhe deu uma esposa e disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Mas a desobediência de Adão o levou à morte. Ele lançou mão do fruto, comeu junto com a sua esposa, o qual ambos, né? Ou seja, trouxeram para a humanidade essa morte, né? Essa consequente morte pelo pecado. E aí, toda a humanidade, toda a raça humana, toda a primeira criação ficou contaminada pelo pecado, ficou vivendo debaixo de maldição. Isso não tira, não isenta nenhum homem, nenhum ser humano sequer. Todos estavam debaixo dessa maldição. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos agora passaram a viver debaixo de maldição. E veja, coisas que Deus nunca criou surgiram a partir do pecado da humanidade e passaram a ser uma realidade para o homem. Por exemplo, a doença não foi criada por Deus. Não existia doença no Éden. Não existia doença originalmente. Nunca foi ideia de Deus que o homem adoecesse ou passasse por esse tipo de problema. Então veja, mas a partir do momento que o homem peca, a doença surge. Então a doença é uma consequência do pecado da humanidade e é uma realidade apenas para a humanidade caída debaixo de maldição. Aqueles que estão debaixo de maldição são afetados pela doença. Você vai ver isso claramente em Deuteronômio, capítulo de número 28, quando Deus diz, aqueles que desobedecem, sobre eles virão. Né? Aí fala sobre úlceras, fala sobre um monte de doença. Aquilo é uma realidade para quem está debaixo de maldição. Ponto final.
Então, existe uma realidade para aqueles que vivem debaixo da primeira criação ou conectados à primeira criação adâmica. Uma delas é a doença. A outra é a miséria, a falta, a pobreza. Tudo isso também não foi algo da criação divina, é consequente à desobediência humana. Quando o homem desobedece, ele realmente passa a viver à mercê, né, daquilo ou dos intempéries da vida. Ele que era suprido em todas as coisas pelo seu Criador, passa agora a ser responsável, né, pelo seu próprio suprimento. E aí passa a viver na miséria. Entra o egoísmo, entra realmente a falta de caráter, e todas essas coisas vão culminar na miséria humana, na pobreza humana. Então, por essa perspectiva, a gente tem que entender que, por exemplo, a doença, como eu já falei, é uma realidade da criação adâmica, que caiu e viveu debaixo de maldição. A miséria, a pobreza, é uma realidade para a criação adâmica. Ou seja, a criação que caiu, os homens que são pecadores. A morte nunca foi criação de Deus, foi consequência da desobediência humana. Deus disse, não coma da árvore ou dos frutos da árvore do jardim. Se no dia que tu comer, certamente morrerá. Então, se a ação de comer foi do homem, a ação de desencadear a morte na humanidade é do homem e não de Deus. E não de Deus, nunca. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Então, a morte é, de fato, uma consequência da desobediência humana. Então, veja, morte, miséria ou pobreza, doença, enfermidade, são realidades da humanidade caída, da primeira criação, a criação adâmica. Essa é uma realidade para a criação adâmica. Porém, a Bíblia diz que Jesus, em obediência a Deus, me arrancou dessa maldição. E nós vamos ver isso aqui. Veja, Deus então ama o mundo de tal maneira. Veja, eu quero que você consiga criar essa imagem. Deus está olhando do céu e ele está vendo toda a criação adâmica antes de Jesus. Toda a criação adâmica debaixo de maldição. Sofrendo enfermidade, miséria, doença, morte. Tudo em consequência do pecado de Adão. Estava lá. Essa era a realidade, era uma realidade da humanidade. Realidade da humanidade. Primeira criação se perdeu, sabe? De uma forma figurativa. Jeremias, ele escreve algo interessante. Ele diz, olha, eu estava orando e Deus falou comigo, vai lá e desce na casa do oleiro. Eu quero te mostrar uma coisa, eu quero te mostrar uma figura, eu quero te mostrar uma mensagem. E aí ele desce para a casa do oleiro. Quando ele chega na casa do oleiro, ele vê o oleiro manuseando o barro e fazendo um vaso, um jarro. Um vaso muito bonito, um vaso muito preparado pelas mãos do oleiro. Coisa de alta qualidade, coisa fina. O oleiro era especialista no vaso. Só que no meio do manuseio, o vaso quebrou. O vaso está todo quebrado ali. Veja, não foi o oleiro que quebrou o vaso, não, gente. Foi o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro. O que quer dizer isso? Que Deus, ele criou a primeira criação toda e Deus não tem responsabilidade com a atitude de Adão de pecar deliberadamente e se quebrar, se desviar do seu propósito, se perverter daquilo que foi criado para ser e fazer. Não é responsabilidade de Deus. Não é responsabilidade do oleiro. O oleiro é especialista. Deus é especialista. Mas o vaso se quebrou. A primeira criação se perdeu. Estava lá. Então, é uma realidade da criação adâmica, a doença. É uma realidade da criação adâmica, a miséria. É uma realidade da criação adâmica,
a morte. Aí o oleiro desistiu, jogou o vaso fora, jogou a massa fora, jogou tudo fora. Não! Ele não desiste. Ele vai criar agora um novo vaso. Ele amassou aquele vaso e ele vai criar um novo vaso. Qual é a massa que ele amassou? É Jesus de Nazaré. Ele pega Jesus, que é justo, que assume voluntariamente o lugar da humanidade, tornando-se semelhante aos homens, assumindo sobre ele o pecado que ele nunca cometeu, mas como parte agora, voluntariamente da primeira criação, ele se submete a isso e assume definitivamente o lugar do homem, o qual se permite ser pendurado numa cruz. E ali, quando ele morre, naquela cruz, de forma legal, ele está acabando, exterminando a primeira criação. Ele está resolvendo o problema de Adão. O que Adão não assumiu, Jesus assume. Adão fez e não assumiu, Jesus não fez nada e assumiu. E acaba ali. Mas quando ele ressuscita, agora ele é um vaso novo. Jesus é que é o vaso novo. É uma nova criação, não é mais a criação adâmica. Aí, se nós, que somos descendentes de Adão, entendemos que esse descendente de Adão morreu na cruz, em Cristo. Se eu entendo que Cristo, ao morrer naquela cruz, estava me representando, então não era eu naquela cruz e não ele. O meu pecado está pago naquela cruz. Mas quando ele ressuscita ao terceiro dia, eu preciso entender que eu também estou nele na sua ressurreição. Eu não posso estar nele apenas na morte. Se eu me identifico nele na morte, eu preciso me identificar nele na ressurreição. E aí, quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele cria uma nova criação. Agora, qual é a realidade dessa nova criação? Essa realidade já não é a realidade passada da adâmica, de doença, de pecado, de miséria, porque as coisas velhas já passaram. Agora ele fez coisas novas nessa nova criação. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova, faz parte dessa nova criação. Não mais da criação adâmica, essas coisas velhas, como doença, como morte, como miséria, já passaram. E tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. E não tem mais base no que Adão fez, mas agora tem base no que Jesus fez. A base agora, a realidade dessa nova criação, ela é com base no que Jesus fez, no que Jesus é. Então veja, antes eu tinha a saúde que Adão mereceu. Antes eu tinha o dinheiro, a vida financeira que Adão merecia. Antes eu tinha vida, ou melhor, não tinha vida, que Adão também não tinha. Eu me assemelhava a Adão. Primeiro eu carregava a imagem do homem natural. Mas isso passou. Agora eu carrego a imagem do homem celestial. Hoje eu tenho a saúde que Jesus merece. Hoje eu tenho a vida financeira que Jesus merece. Hoje eu tenho a vida que Jesus merece. Essa é uma realidade completamente diferente da velha realidade que eu vivia. Veja, quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo. Sabe, quando nós nos permitimos ser batizados nas águas, aquela é a ilustração perfeita. O que simboliza? Aquilo é uma simbologia, é uma representação do que aconteceu no reino do Espírito. O homem de Adão foi mergulhado, morto nas águas. Você lembra que o povo de Israel passou a pés enxutos diante do Mar Vermelho e o povo do Egito, quando foi passar, morrer afogado? Pois bem,
O homem de Adão, quando mergulhado, morre afogado. Mas ao se levantar, ele ressuscita para uma nova vida. Nós nascemos de novo. Nascemos de novo. Não é uma expressão apenas, é uma realidade. Nós nascemos de novo para uma nova vida, completamente diferente da que a gente vivia antes. Mas por que a gente continua fazendo as mesmas coisas? Porque a mente está presa no velho homem. A mente ficou presa no homem adâmico. O que eu preciso fazer agora? Sabendo que eu recebi uma nova vida, sabendo que eu nasci de novo, sabendo que eu tenho uma nova chance. Eu preciso agora mudar, reconfigurar a minha mente, tirar as coisas, as realidades do homem adâmico e colocar novas realidades do homem em Cristo. É isso. É só isso. É por isso que nós, às vezes, não vemos os resultados. Porque a gente é nascido de novo, mas quer viver com a cabeça de Adão. E aí a gente quer fazer como Adão fazia, fazer por merecer. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou te dizer qual é a diferença entre Jesus e Adão. Preste atenção. Deus chegou para Adão e disse assim: Adão, você foi criado à minha imagem e semelhança. Ok? Perfeito. Então faz o seguinte. Tudo já está pronto, está preparado. Coma da árvore do conhecimento, coma da árvore da vida e se alimente de árvores frutíferas. Ok? E aí, nesse caminhar, nessa trajetória, nesse processo, você vai se tornar semelhante a mim. Paulatinamente. Eu estou te colocando aí na Terra como uma jornada de crescimento. Você precisa adquirir conhecimento durante essa jornada. E à medida que você vai configurando a sua mente, você vai se tornando cada dia mais parecido comigo. Perfeito? Perfeito. Agora, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Aí o diabo chega para ele e diz assim: vem cá. Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim, não foi? Ele disse: não, até pode. O que a gente não pode é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa a gente não pode nem comer, nem tocar. Porque se a gente comer ou tocar, a gente vai morrer. Aí ele disse: é claro que não morrerá. Isso é conversa fiada de Deus. O que Deus não quer é que você descubra que você pode, com as suas mãos, produzir o que Ele está querendo te dar com o tempo. Ou seja, você pode produzir para você, você pode se tornar responsável pelo seu crescimento, sem depender de Deus. É isso que o diabo está dizendo. Aí, Adão caiu nessa conversa fiada de achar que ele era melhor que Deus e que ele poderia produzir para si mesmo uma vida melhor do que a que Deus prometera. Foi isso que derrubou. Então ele vai, lança a mão, com o seu merecimento, com a sua ação, na expectativa de se tornar alguém maior e se torna alguém menor. Todas as vezes que você tenta buscar alguma coisa a partir do seu merecimento, ao invés de crescer, você diminui. Essa é a realidade de Adão. O merecimento só te mostra que você não é capaz. Essa é a lei. Essa é a lei que te traz doença. Essa é a lei que te traz a miséria. Essa é a lei que é responsável pela morte. É quando você tenta merecer, quando você tenta realizar ou ser responsável pelo seu próprio crescimento, pelo seu próprio sucesso. Quando, na verdade, tudo que você precisa é obedecer a Deus e seguir a sua palavra. Confiar nele. Acreditar que isso é verdade e ponto final. Ponto final. Sabe, o que eu tenho visto de gente hoje, tendo a mesma atitude de Adão, você não faz ideia. Ao invés de viver buscando conhecimento, eles estão querendo fazer um monte de coisas para se tornar algo ou alguém. Por merecimento, por força, por trabalho próprio, por ações pessoais. E aí se tornam semelhantes a Adão. Quando Jesus veio, ele foi o primeiro justo a viver pela fé. Ele não fez nada por merecer, não fez nada em merecimento, ele não fez nada pela força do braço, ao contrário. Ele sempre acreditou naquilo que a palavra de Deus disse. E ponto final. Então,
Hoje nós estamos em Cristo Jesus. E tudo o que nós precisamos fazer é mudar a nossa forma de pensar. Abrir mão da cabeça de Adão, que é uma cabeça de meritocrata, que só quer fazer as coisas por merecer, né? Para tentar, na força do seu braço, se tornar alguém, abandonar isso e começar, de fato, a viver segundo o que a palavra de Deus diz. E nesse processo de conhecimento, vai mudando a tua crença, você vai se tornando cada dia mais parecido com Deus. Porque para isso nós fomos criados. Para sermos imagem e semelhança dele. Sendo imagem e semelhança de Cristo Jesus. Mas isso só se dá por meio do conhecimento. À medida que eu vou conhecendo a palavra e praticando a palavra, eu vou me tornando cada dia mais parecido com ele. É isso. A vida cristã é tão simples assim. Então veja. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, diz assim. Eu vou abrir aqui em outra versão. NVT. Paulo diz assim, olha, para você que nasceu de novo, para você que aceitou Jesus, eu te dou um conselho. Assim eu lhe digo com autoridade no Senhor. Não viva mais como os gentios. Por quê? Porque você não é mais. Não viva mais de acordo com a realidade em Adão. Por quê? Porque você não pertence mais a ele. Não viva mais segundo o padrão do mundo. Por quê? Porque o mundo é caído e você foi resgatado dele. Não viva mais como vivem os não crentes. Não viva como você vivia antes de aceitar Jesus. Não viva mais como os gentios. Como é que eles vivem? Não viva mais levados por pensamentos vazios, inúteis. Não viva com base em pensamentos vazios, inúteis. A mente dos gentios está mergulhada na escuridão, ou seja, na ignorância completa. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá. Pois são ignorantes e endureceram o coração para Deus. Tornaram-se insensíveis e vivem em função dos prazeres sensuais ou dos sentidos e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Veja, qual é a nossa vida agora? É aprender de Cristo. Como é que eu devo viver? Olhe para Jesus e veja como é que ele viveu. Enquanto você olhar para Jesus nas páginas do Novo Testamento, dos Evangelhos, e achar que o que ele está fazendo era só ele que conseguia, você não entendeu o cristianismo ainda. Vou falar de novo. Enquanto você olhar para as páginas do Novo Testamento, principalmente dos Evangelhos, e ver Jesus como alguém exclusivo, que só ele podia fazer o que ele fez, porque ele era Deus, você não entendeu o Evangelho ainda. Não entendeu o Evangelho. E se eu não entendi o Evangelho, o que é que eu estou vivendo? Uma religião. Não tem mudança, não tem transformação de vida. A única coisa que você está vivendo é massagem na consciência. Só isso. Aleluia. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Vocês precisam viver segundo o que aprenderam de Cristo. Jesus é a nossa referência. Jesus é o modelo a ser seguido. Jesus é aquele que a gente vai seguir e fazer o que ele fez. Ponto final. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de toda a sua antiga natureza. Livrem-se. É responsabilidade sua se livrar da natureza adâmica. Livre-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver. É responsabilidade sua se livrar da forma que você vivia antes.
responsabilidade sua, de ninguém mais. Livre-se da sua antiga natureza e do velho modo de viver, que era corrompido pelos desejos impuros do engano. Deixem que o Espírito ajude a renovar seus pensamentos e atitudes. E revistam-se, então, da nova natureza, da nova criação, criada para ser verdadeiramente justa e santa, igual a Deus. Deixa eu chocar você agora. Jesus veio, era Deus, estava lá no céu, abriu mão, deixou de ser Deus, veio ser homem na terra, se humilhou, o Criador do universo, se humilhou a si mesmo, se tornando parte da sua própria criação. Isso é humilhação para Deus. Cresceu, quando adulto, sem pecado, decidiu morrer na cruz por nós. Para quê? Para quando ele ressuscitasse, nós entendêssemos o que ele fez e nos tornássemos iguais, semelhantes a Deus. Pastor, isso é uma heresia dizer que a gente agora, porque está em Cristo, tem que ser semelhante a Deus. Então você vai ter que rasgar a página da Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26. Porque foi exatamente para isso que Deus nos criou, para ser imagem e semelhança dele, criatura. Se a tua vida não está caminhando para ser igual a Deus, está tudo errado. Se a tua vida não está caminhando para manifestar quem Deus é, está tudo errado na tua vida. Você não foi criado para se dar bem, não. Você foi criado para representar Deus na terra. Essa é a tua nova realidade em Cristo. E se você não aceitou a Cristo, por favor, nasça de novo. Você está vivendo uma religião fraca, sem poder nenhum para a transformação. Mas se você aceitou a Cristo, você foi transformado e agora precisa tomar posição e assumir definitivamente o motivo pelo qual Jesus fez tudo isso por você, para que você fosse de fato semelhante a Deus. Se a tua vida não está caminhando para ser igual a Deus, está tudo errado na tua vida. Sei que você não é perfeito, eu também não sou. Isso é uma jornada, é um processo. Ninguém mudou da noite para o dia, não. É um processo. Deus nos colocou para essa jornada mesmo, do processo. Mas a caminhada tem que ser como a do sol, brilhando cada vez mais. Ou seja, cada dia que passa eu tenho que estar mais semelhante a Deus. Até eu chegar a dia perfeito. O que é dia perfeito? É ser exatamente como Deus é. Jesus fez isso. Ele nasceu na terra, foi crescendo, crescendo, crescendo. E quando morreu, se tornou perfeito. Olha que interessante. A morte levou ele à perfeição. Aleluia. Quer aprender mais sobre as realidades da nova criação? Corre pro Rema, criatura. Corre hoje pro Rema. Vai fazer a tua matrícula. Pastor do céu, eu fiz Rema tem 10 anos. Volta pro Rema se tu desaprendeu. Vai aprender de novo. Você precisa disso. Né? Não pense que o pirão de um dia só vai engordar o cachorro, não. Porque não engorda, não. Você tem que comer todo dia. Se alimentar dessas verdades todo dia. Amém ou ai de mim? Pedro Pacífico Carvalho, cadê você? Me conta quem já te enviou mensagem aí querendo participar ao vivo. Quem é que vai participar ao vivo comigo hoje, fazer as suas perguntas sobre realidades da nova criação? Vai lá, faz a tua pergunta, eu estou aqui para responder, nós vamos participar ao vivo. Você vai entrar ao vivo comigo agora. Né? Como é que eu faço, pastor? Você dá uma saidinha rapidinho aí. Entra no perfil Pacífico Grifes. Nos stories tem uma caixinha de pergunta. Você entra lá e diz, eu quero participar ao vivo. Pedro vai identificar você. Você vai mandar o seu convite aqui. Manda o convite aqui. Aqui. Manda o convite. E eu vou aceitar o seu convite. E você vai, de fato, participar ao vivo comigo. E eu vou responder a sua pergunta hoje. Pedro Pacífico Carvalho, quem já enviou para você? Ó, o caminho é esse, não é outro. Vai lá no Pacífico Grifes e manda lá, eu quero participar. Não adianta você mandar aqui no chat, não. Manda lá, Pacífico Grifes. Quem já mandou aí? Até o momento, ninguém. Ó, eu já vi gente dizer, eu quero. Ei, não adianta você me dizer aqui, criatura. Vai lá. Lá no Pedro, né? Pacífico Grifes.
Entra lá na caixinha e diz: eu quero participar. Eu vou identificar você agora e você vai entrar. Antônio Carlos Mendes. Eu te amo, filho querido. Professor poderoso do Rema, está aí conosco hoje. Ouvir nosso apóstolo Marcelo Carvalho é ser chamado para voltar para a sala de aula. Deixa eu dizer uma coisa, Carlinhos, que eu tenho repetido seguramente, né? Eu sei que hoje eu já não sou aquele que eu era ontem, mas a minha expectativa é no que eu vou aprender amanhã. Todos os dias você precisa aprender coisas novas e crescer. No dia que você parar de aprender nesse mundo, na Terra, acabou-se o propósito de estar aqui. É melhor morrer e ir para a glória. Né? Quem quer participar? Gidiane Sté. Você disse: eu quero participar. Vai lá no Pacífico Grifes, criatura, e manda lá, dizendo: eu quero participar. Vai lá, faz isso agora. Quem? Cadê? Ninguém vai participar comigo ao vivo? Ninguém mandou nada na caixinha. Isso! Vai lá. Ricardo Medeiros Fonseca, professor poderoso, profeta de Deus, a revelação recebida muda tudo, muda mesmo, querido. Quando cai como ficha, ó, pá, vira chave e acabou-se. Beatriz Ferrari. Beatriz Ferrari, quer participar? Ela mandou. Ela disse que quer participar? Uhum. Então vamos lá. Vamos abrir aqui para Beatriz Ferrari. Você vai falar, Beatriz, quem é você, seu nome, de onde você está falando e vai fazer a sua pergunta. Beatriz Ferrari, vamos achar aqui. Beatriz Ferrari. Vamos achar a Beatriz aqui. Beatriz Ferrari. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Vocês têm que me mandar aí, ó. Beatriz Ferrari. Tá aqui. Solicitação enviada. Vamos lá, vamos ver se ela vai. Entrou? Bom dia, dona Beatriz. Como vai a senhora? Fala de onde, fala quem é você, de onde você está falando e qual é a sua pergunta. Fala para mim aí. Bom dia, eu me chamo Beatriz, eu sou de Lagoa Santa. Lagoa Santa, Minas Gerais. Qual é a sua pergunta, Beatriz? Minha pergunta, pastor, apóstolo, né? É que tudo que o senhor fala hoje aí, né, que eu estava assistindo a live, tem uma lógica, tem uma coisa que a gente vai na Bíblia e entende tudo, não é invenção, né? Não. O senhor está claramente ensinando a Bíblia. Mas aí, quando a minha mente escapa e divaga em algumas coisas, eu fico com dúvida. Que é o seguinte, por exemplo, um homem de Deus, né, que a gente acompanha ele ou é da igreja dele e que vê que ele tem uma vida assim que a gente vê, né, que é o homem de Deus, fala como homem de Deus e tudo, aí ele tem um câncer e morre de câncer. Como a gente também vê os milagres. Eu tive um câncer ano passado e Deus me curou, né? Mas assim, ele morre de câncer. Por que, pastor, que ele morre de câncer se ele... É porque, na verdade, ele não está seguindo tudo isso que o senhor falou aí? Vê só. A Bíblia diz assim, lá em Romanos, capítulo 1, verso 16. O apóstolo Paulo diz: pois eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Para aqui um pouco. A primeira coisa que a Bíblia diz é que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra salvação é a palavra sozo. Diferente do que a maioria dos crentes pensam, salvação não é apenas um passaporte para ir para o céu. Salvação inclui preservação. Salvação inclui segurança. Salvação inclui cura, prosperidade. Então, quando nós aceitamos Jesus, a primeira coisa que a gente tem que entender é que tudo isso nos pertence por meio do evangelho. Bom, aí começa a entrar alguns problemas. Primeiro, muitos crentes hoje não vivem com base no evangelho. Verdade. Não, mas lê a Bíblia. Ei, eu não estou falando da Bíblia, estou falando do evangelho. Se fosse a Bíblia toda, Jesus não tinha dito para os judeus: ei, vocês ouviram o que eu disse? Agora permaneçam na minha palavra e serão verdadeiramente meus discípulos. Porque aqueles homens conheciam o Antigo Testamento. Mas Jesus, de forma intrínseca, está dizendo: esquece a vida que você viveu pelo Antigo Testamento e vive agora pelas verdades que eu te digo. Então, veja. Primeira coisa, a salvação está ligada ao evangelho e não à Bíblia toda.
É o Amém. entendimento do evangelho. Esse é um ponto. Amém. Ele diz, então, primeiro, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Por quê? Ele diz, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Então, veja, se o que me leva a viver uma vida plena é o evangelho, por que o evangelho tem esse poder? Ele diz, porque nele se revela a justiça de Deus. Ponto final. Então, veja, o que é que me traz a garantia? É o entendimento claro e a revelação da justiça de Deus. Agora, veja, Beatriz, eu estou aqui ensinando para vocês todos os dias. Mas isso não significa que eu esteja completamente convencido e consciente e convicto de todas as verdades que estão na Bíblia. Fé é algo individual, cada um sabe a que tem. Amém. Tem muita gente pregando que é só papagaio de pirata. Só repete. Então, veja, a gente não tem como julgar. Eu vejo aquelas pessoas, aquilo é um homem de Deus, um homem que ora, um homem que estuda. Isso é a reputação dele. Mas e o caráter? Eu aqui não quero questionar, estou falando do meu. Você está me vendo aqui pregando, falando todo dia, eu estou buscando essa convicção continuamente. Sendo bem aberto com você. Mas você acha que eu não sou tentado todo dia pelo diabo? Ah, deve ser, né, Então, pastor? e a tentação vai muito além de fornicação. A tentação vai muito além de querer dinheiro. A tentação pode ser com base, por exemplo, em sintomas. Então, Entendi. sintoma não é uma tentação? É. E o que eu tenho que ficar afirmando? Sobre o que a palavra de Deus diz. É fácil? Não é fácil. Porque você tem que lutar contra todos os seus sentidos. Você está sentindo algo e a Bíblia diz, você é curado. Você vai ficar com que verdade? É, verdade. Eu devo ficar com o que a Bíblia diz, mas não é fácil você entender isso. Então, a sua mente assimilar essa verdade não é tão simples assim. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir, pela palavra de Deus. Aí ele diz, veja, eu só vou ler esse versículo. Então, veja, ele diz que eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Porém, essa justiça de Deus, que tem poder de nos livrar de tudo, ela é vivida pela fé. Do princípio ao fim, pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E como é que eu posso garantir que a pessoa tem fé? Não tem jeito. Se para mim é difícil. Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, me entenda. Estou dizendo, eu estou aqui ensinando, estou aqui te passando verdades, mas para mim não é fácil. Eu tenho que ficar firmado sobre essas verdades todos os dias. Eu preciso confessar essa verdade todo dia na minha vida. Porque senão glória a Deus. As influências do mundo me traem. Os sintomas do corpo me traem. Mas não me importa hoje o que o meu corpo sente, não me importa hoje o que eu vejo. Eu tento ficar ligado naquilo que a Bíblia diz. Aí a pessoa diz, olha aí, eu estava crendo, mas peguei um câncer. Acabou, e agora já vai morrer mesmo. Sabe, uma vez perguntado o irmão Reagan se ele cria de verdade em cura divina. Você crê, Beatriz, em cura divina? Eu creio, pastor. Creio. Mas os sintomas... Perguntaram para o pastor, para o irmão Reagan. Irmão Reagan, o senhor crê em cura divina? E sabe qual foi a resposta dele? Eu não creio em doença. Ai. Veja, quando você crê em cura divina, você já está aceitando a doença. Porque eu vou adoecer e Deus vai me curar. É isso? Como é que você vai ser curado se você não estiver doente? Olha, é mesmo. O que eu preciso crer é que não existe doença para a nova criação. Entendi. Eu não creio em doença. Cristo tomou sobre si as nossas dores, as nossas verdades. Ele levou embora. Não existe mais. Agora, é fácil você permanecer nessa... Não é. Por quê? Porque os teus sentidos te traem. Verdade. Né? Então, essa é que é. Agora, eu te pergunto, o que é mais verdade? A tua vida, as tuas experiências ou o que a Bíblia diz?
A Bíblia, a palavra. Então, ponto final. Se a Bíblia diz que eu sou sarado e curado, então é isso que eu acredito e ponto final. Eu posso até morrer com doença um dia. Mas a Bíblia diz que eu sou sarado. E aí a culpa não é da palavra, a culpa é minha. Ah, glória a Deus. Eu entendi. É. Obrigado pela sua participação. Obrigada, apóstolo. Você Obrigada. pode sair aí agora clicando nesse Tá. xizinho aí do seu lado. Tá bom. Um abraço. Abraço. Sabe, gente, o melhor de tudo é isso. Um faz a pergunta, um participa, mas todo mundo é beneficiado. Né? Todo mundo vai estar aqui junto com a gente, recebendo, né, essas informações da parte do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é bom demais. Participa. Tem mais alguém aí, Pedro Carvalho? Gidiene Esté. Vamos ver se ela está por aqui. Gidiene Esté. Manda o convite, Gidiene. Gidiene Esté. Vou achar ela aqui e a gente vai participar da última participação de hoje. Gidiene Esté. Vamos achar? Cadê a Gidiene? Vamos lá. Vamos procurando aqui. Gente, quando vocês entrarem, vocês podem mandar para mim o convite, fica mais fácil. Já achei a Gidiene aqui, ó. Vamos lá. Estou aguardando a Gidiene, ela vai aceitar o nosso convite aí, vai entrar na nossa participação. Mais um aí. O Anderson Alves, por que você não quer participar, rapaz? Manda para mim aí, diz que você quer participar também, participa comigo aqui ao vivo, direto de Salvador, Bahia. Você que é um grande empreendedor, um homem de Deus, um ministro do Evangelho também. Então, ó, passa lá no perfil do Pacífico Griffiths, coloca lá, eu quero participar também. Eu estou aguardando o Gidiene Esté, só depende de você, Gidiene. Eu já te mandei o convite e você precisa aceitar o convite, Gidiene. Por favor. Vamos lá, aceita aí. Estou te mandando o convite já. Aguardando o Gidiene Esté. Está aqui aparecendo no meu perfil. Aguardando, 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 aguardando. Vamos lá. Está dizendo não apareceu. Está aí aguardando você. Olha aí para ver se eu não te mandei o convite. Abre aí. Gidiene não está conseguindo participar. Vamos mandar de novo aí? Gidiene, me manda para mim o seu. Manda você o convite para mim. Fica mais fácil. Clica no seu nome e vai aparecer, eu quero participar. Isso. Deixa eu achar aqui, ver se eu consigo mandar novamente aqui. Mandei novamente, Gidiene. Agora vamos ver se você consegue aí. Aê! Bom dia, fala seu nome completo para todo mundo te conhecer, de onde você está falando e faz a sua pergunta. Eu me chamo Gidiene, né? Sou aqui de BH, sou da Verbo Barreiro. E, assim, ontem nós tivemos um pouco, né, da matéria. E quando você, apóstolo, teve já a matéria e mesmo assim insiste, né, em mudar a sua mente e os seus hábitos, isso é deixar de viver a realidade da nova criação? Por favor, eu não entendi, cortou na hora aí, eu não entendi bem a sua pergunta. Você já tá. teve a matéria, realidade quando da nova criação, e... Quando a pessoa, ela não vive, né? Ela recebeu a instrução, né? Além dela ter recebido uma instrução, ela não vive essa mudança, essa metanoia, né? Ela deixa de exercer essa prática e ela não tem mudança na mente e nem nos seus hábitos. Uhum. Isso é negar a palavra, negar a realidade da nova criação. Vê só, Gi, o que acontece de fato? Eu gosto do que o apóstolo Paulo fala em Colossenses e também em Gálatas, né? Quando ele fala sobre as obras da carne, por exemplo, né? Uma pessoa que nasceu de novo, já até ouviu essas verdades, mas não quer renovar sua mente, continua vivendo nessa realidade antiga, né? Da criação adâmica, de fato, ele é uma pessoa que vive segundo a carne e não segundo o espírito. Isso é óbvio, né? Só existem duas formas de viver. Os descendentes de Adão vivem segundo a carne.
os descendentes de Cristo, da nova criação, vivem segundo o Espírito. E aí, para aqueles que vivem segundo o Espírito, ou na nova criação, as obras desses são bem conhecidas, né? São os 9 frutos do Espírito, é amor, paz, alegria. Então, quem vive de acordo com a nova criação em Cristo Jesus, você vai ver que é uma pessoa cheia de amor, cheia de paz, cheia de alegria, bondade, perseverança, mansidão, domínio próprio, por aí vai. Mas ele diz também, por outro lado, que as pessoas que vivem segundo a carne ou segundo a natureza adâmica, eles vivem em aspectos da natureza terrena. Ou seja, eu vou abrir aqui as obras da carne, só para a gente relembrar aqui. Capítulo 5, verso de número 22. Aliás, ele diz assim, quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Vive na imoralidade sexual, na impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros aspectos semelhantes. Eu repito o que disse antes. Quem vive na prática dessas coisas não herdará o reino de Deus. Ora, o que ele quer dizer com isso? Vê, o reino de Deus são para aqueles que nasceram de novo. E as benesses desse reino são as realidades da nova criação. É você estar isento da doença, isento da miséria, isento da morte. Mas se você insiste a viver como homem de Adão, a consequência é que você não pode querer exigir de Deus as benesses que são, de fato, uma dádiva para aqueles que vivem segundo o Espírito. Deu para entender isso, Gide? Com certeza. Então, porque tem é uma pessoas escolha. Deus não vai forçar a barra com ninguém. E nem ficar com raiva se você não decidir. Quem está perdendo é você. Deu para entender? Tem pessoas Quanto que mesmo menos eu vivo as verdades da nova criação, mais as verdades da antiga afetam a minha vida. É verdade. É verdade. Permanecer no mesmo ato depois que você ouve instruções, eu acho que você está até negligenciando a palavra de Deus. Não apenas é uma negligência, como, desculpa a expressão, uma burrice. Uma coisa é você errar, outra coisa é você decidir viver errado. Sabe? Estamos em um processo, em uma jornada, e não somos perfeitos. Mas eu preciso hoje ser melhor do que eu que era ontem e ter expectativa de melhorar amanhã. Se eu decido deliberadamente viver na condição que eu estava, é burrice. Era melhor não aceitar Jesus. Entendeu? Entendi, apóstolo. Que Deus abençoe muito sua vida. Amém. Sempre bom participar. Clica aí nesse xizinho aí, que é pra gente dar oportunidade a mais um aí. Vamos lá. Tá bom. Beijo, Gigi. Beijo, pastor. Bom, Gigi, a gente já foi. Tem mais alguém aí que deseja participar? Pedro, alguém mais apareceu aí? A Aline Richelli, ela mandou pergunta para a última live, só que ontem ela não conseguiu entrar e participar. Ela tá aí hoje? Quer participar comigo? Assim. Manda um convite aí, Aline Richelli, por favor. Se mandar, eu respondo para você a nossa última participação de hoje. Entra aí comigo, por favor, e participa. Só basta você me mandar. Clica aí no seu nome, vai aparecer quero participar, você manda o convite. Eu aceito o seu convite, você entra ao vivo, participa comigo e faz a sua pergunta. Vai lá, manda aí para mim o convite. Aline Richelli, é isso mesmo? Manda para mim o convite, Aline, por favor. Vê se eu acho ela por aqui. Aline. Aline, cadê você, Aline? Apareça aí, minha filha. Vamos lá. Eliana, não, é Aline. Aline, cadê a Aline? Não tá aqui não, Aline. Não estou te localizando por aqui, você precisa me mandar o convite aí e eu te convido aqui pessoalmente. Bom, por causa do horário, eu vou ler a pergunta dela. O senhor
Tá bom, fala aí. Deus pode mudar de ideia através da nossa fé? Não. Deus não volta atrás daquilo que ele disse, ponto final. Né? O que ele disse está dito e ponto. A nossa fé se baseia no que ele disse. Então veja, como é que poderia Deus mudar de ideia com base na minha fé? E eu estou crendo em quê? Porque a nossa fé tem base no que ele disse. Eu só posso crer no que Deus disse. Isso é fé. Fora disso, é só um desejo, uma vontade. Não existe fé se a palavra de Deus não está envolvida. Né? Eu só posso, de fato, exercer fé sobre uma palavra que saiu da boca de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando eu ouço uma palavra, eu gero fé sobre esta palavra. Não é quando eu ouço a palavra, gera fé para me usar do jeito que eu quiser. Não. Eu ouço a palavra e tenho fé sobre aquela palavra. É assim que as coisas funcionam. Entendeu? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, tá bom? Vamos chamar o Pedro aí, Pacífico, para a gente encerrar a nossa live de hoje. E você fica, de fato, agora com o convite especial para participar amanhã, a partir das 11 horas, onde a gente continua o especial Faith Week, amanhã, quinta-feira, e tem um novo tema para que nós possamos debater aqui. E vai ser maravilhoso. Nós já tivemos Fundamentos da Fé, nós já tivemos ontem Caráter de Deus, e hoje nós temos Realidade da Nova Criação. Ainda temos aí Justiça de Deus para falar com você sobre isso, né? E mais um tema para sexta-feira. Então, fica ligado comigo. Não deixa de passar lá no perfil do Pacífico Grifes. Lá tem uma caixinha de perguntas e você deixa a sua pergunta dizendo: eu quero participar amanhã ao vivo, né, do especial Faith Week. Vamos lá. Pedro, cadê você? Conectando? Olha ele aí. Aí. E aí, rapaz? Como é que foi para você a live de hoje? Foi maravilhosa. Foi bom. Um tema que eu gosto de ouvir, né? Realidades da nova criação. Realidades justas. Teve algo que te chamou a atenção? Bom, todo esse conteúdo que o senhor explanou hoje foi o mesmo que o senhor passou na sala de aula, lá no Rema. É o mesmo conteúdo que o senhor me ensina todos os dias aqui dentro de casa. Então, mas cada dia mais eu me surpreendo com a palavra e com quanto que num versículo tão pequeno, numa passagem tão pequena, você pode tirar uma informação tão grande. Hoje foi sobrenatural. Hoje foi incrível. Então faz a sua despedida aí, já deixa o convite para todo mundo que nos acompanha para que possam realmente estar conosco amanhã. Bom, pessoal, para você que nos acompanhou até agora, eu quero agradecer a presença de vocês na live. Gostaria de agradecer também a participação aí do pessoal que participou com a gente ao vivo. Muito obrigado. E quem quer participar para amanhã, já corre lá no meu perfil e já deixa a sua pergunta nos stories. Ah, eu não tenho uma pergunta. Então só coloca que quer participar, que assim que você tiver uma pergunta, a gente te chama e você conversa com o apóstolo Marcelo Carvalho ao vivo. E bom, a gente vai ficando por aqui. Quero desejar uma ótima tarde. Passamos do meio-dia. E dizer que amanhã tem mais. Você não pode perder. Vem com a gente. Isso mesmo. Gente, beijo no coração de vocês. Esquece não. Vai agora ir lá e passa a seguir o perfil Pacífico Grifes, tá bom? Aproveita e faz as suas compras aí pro final de semana. Já se antecipa e aproveita as promoções. Beijo no seu coração. Fique na paz. Um beijo. Tchau. Ó, Pacífico Grifes. Pacífico Grifes. Vamos lá. Corre pra lá. Beijo. Tchau.